E aí, pessoal, beleza? Passando aqui para comentar a reunião que teve ontem a CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, que é a primeira etapa, né, da tramitação da PEC número 6, 2019, que é a PEC da nova Previdência, certo? Então ontem, se eu não me engano, foi a segunda reunião ou terceira, né, para discutir a constitucionalidade da proposta, né, de uma nova previdência feita pelo ministro Paulo Guedes, o ministro, o superministro da Economia. Então ele foi à CCJ ontem, né, e a comissão conta com mais ou menos uns contou mais ou menos com 78 deputados mais ou menos. E lá ele foi interpelado, né, pelos deputados a respeito da constitucionalidade ou não da proposta de reforma da Previdência. E foram 3 horas e meia aproximadamente de sessão e eu identifiquei, por exemplo, que a ação da esquerda, né, dos partidos de esquerda, como o PT, o PSOL e o PDT foi muito destacada, né? Eu não sei se os deputados do PSL entendem como entendiam como não relevante, né, fazer as perguntas a respeito da proposta, etc, para o Paulo Guedes, mas eu achei muito tímidos realmente os deputados do PSL, não só do PSL, mas também outros partidos que compõem, né, de certa forma, a base do governo, que é o Novo, né, uma parte do DEM também, e, e alguns outros partidos, né, que têm, pelo menos visivelmente, a maioria dos deputados em apoio à proposta da nova Previdência e em apoio ao governo Bolsonaro também. Então, pode-se notar claramente que a esquerda ela está muito sincronizada e articulada nas suas ações. A gente podia observar que o discurso ali era na mesma linha, os deputados tomavam a palavra e a primeira coisa que eles diziam é da vontade que eles estavam de discutir o tema, de discutir o assunto, mas que viam na proposta do Paulo Guedes erros inaceitáveis que prejudicariam o trabalhador brasileiro e tomaria, né, retiraria os direitos já previamente conquistados. E durante todo o tempo o Paulo Guedes ele teve que desmentir, né, com os dados que ele tinha ali, ele desmentia senador por senador, desculpa, senador não, deputado por deputado, né, das interpelações que fizeram para ele. E chegou um momento, né, que houve um bate-boca ali, onde o deputado filho do José Dirceu, Zeca Dirceu, o agrediu verbalmente, né, de uma forma muito baixa, chamando ele de tchutchuca, dizendo que para os pobres, que para os deficientes, que para os idosos, ele seria chamado de tigrão pelo mercado financeiro, mas que para uma outra parcela da sociedade, né, para os banqueiros, para os amigos dele, para os grandes empresas, etc., para o capital, né, para o mercado, que é como eles denominam, ele seria uma tchutchuca. Obviamente, o ministro Paulo Guedes, que tem um temperamento ali bem parecido com o Jair Bolsonaro, não aceitou, obviamente, ele ficou indignado e rebateu e respondeu. Assim que ele respondeu, falando que para ele que tchutchuca seria a mãe dele e a avó dele, se levantou ali os deputados, né, da base de esquerda, como a Maria do Rosário, por exemplo, e já num estado de histeria total, que é uma característica marcante da esquerda, e começaram a tumultuar totalmente a sessão que já havia sendo tumultuada por eles. Toda hora levantavam cartazes, o que era proibido pelo regimento da casa, né? Manifestações pró e contra a reforma da Previdência, manifestações com cartazes, com barulhos e etc. E eles já estavam
né, burlando as regras burlando o regimento da casa e fazendo um barulho ali, tumultuando a sessão, né, de forma bem articulada, bem sincronizada, porque eles já são experientes já, né, em se tratando de comissões, de plenário, eles são bem mais experientes que os deputados principalmente do PSL, que são bem novatos na casa. Então, a partir desse momento, ficou um clima muito ruim ali, de bate-boca, começaram a agredir verbalmente um outro. O Paulo Guedes, obviamente, não aceitou, né, o desrespeito que foi feito contra ele, não só pelo deputado Zeca Dirceu, mas como outros deputados lá, que a todo momento insistiam, né, até uma deputada do PSOL, insistia em chamá-lo de mentiroso, insistia em destacar que ele estava, na verdade, com a proposta da Previdência com o objetivo único e exclusivo de favorecer os grandes bancos, de favorecê-lo pessoalmente, né, com possíveis ganhos ali que ele iria obter com a reforma da Previdência. A partir desse momento ficou um clima ali muito conturbado, né? As pessoas começaram a se levantar, até na saída dele houve um bate-boca, deputado até partindo para cima dele, uma acusação da Maria do Rosário de que uma assessora do Paulo Guedes havia agredido. As imagens estão aí na internet, vocês podem ver e tirar suas conclusões, mas disso tudo que eu consegui observar com uma certa preocupação por causa na minha visão, de uma omissão dos deputados da base aliada e não defender, aí eu vou destacar positivamente o deputado Rogério Marinho, né, que estava lá do lado do Paulo Guedes, e a todo momento ele soprava para ele, né, alguns dados e lembrava, né, das perguntas que haviam sendo feitas para ele, uma espécie ali de assessoramento, né, bem ativo. Então eu parabenizo aí o deputado Rogério Marinho, mas eu vi com muita preocupação o número de ataques, né, e de posicionamentos contra a proposta da Revidência e de uma maneira, na maioria das vezes que eu percebi, de uma forma desrespeitosa. Então nós temos ali alguns partidos, né, bem sincronizados com o discurso no sentido de desqualificar a proposta do Paulo Guedes, obviamente tumultuar o Brasil, a esquerda não aceita de forma alguma a perda das eleições, né, e ela está fazendo realmente na prática tudo que ela pode para tumultuar e para evitar que o governo Bolsonaro ele possa fazer um bom governo. O Paulo Guedes, que chegou lá com um discurso de que acreditava na idoneidade dos políticos, né, acreditava que eles estavam realmente bem intencionados e que, na verdade, as possíveis divergências com relação ao projeto seriam facilmente contornadas pela boa vontade dos deputados. Eu acredito que ele conseguiu mudar essa visão, o que a grande parte da direita já sabe, que é impossível dialogar, né, com pessoas que não estão a fim de dialogar. Na verdade, a esquerda ela tem um único objetivo: tumultuar, atravancar, né, os projetos que podem fazer o Brasil se desenvolver, se recuperar da crise e do estrago que nos últimos anos foi feito pelo PT, né, com apoio do PSOL e de outros partidos de esquerda, como o PCdoB, inclusive. Então, eles não estão realmente, demonstraram isso de forma clara ontem, que não estão interessados em dialogar, que não estão interessados em ajudar o Brasil, na verdade, né? Ajudar o governo Bolsonaro, mas ajudar o Brasil. E eu acredito que o Paulo Guedes ontem ele teve a certeza, né? Ele teve a convicção realmente de que ele não pode contar com a boa vontade das pessoas que compõem a oposição hoje, que fizeram a oposição de uma forma desonesta o tempo todo com o governo Bolsonaro. Então eu acredito que, né, há muita desinformação ainda a respeito da proposta. Né? Eu sugiro a vocês, inclusive, que vá no site brasil.gov.br e colham informação direto da fonte
ao invés de ficar, né, tirando conclusões a respeito de manchetes de jornais que estão mais comprovadas que são enviesadas, da Folha de São Paulo, do Estadão, etc., que vocês vão no site lá, brasil.gov.br, leiam a explicação didática, né, que está lá no site, e também leiam a proposta na íntegra. Se vocês tiverem um pouco mais de tempo, a proposta tem mais ou menos 92 páginas. É uma linguagem técnica, mas tem muitos dados lá que são interessantes, que dá para tirar conclusões sim e formar a nossa opinião, né, a respeito de quais pontos poderiam ser mudados ou não, mas o certo é que o Brasil precisa sim e urgente dessa nova previdência, dessa reforma, que você possa se engajar também nesse movimento de ajuda não do governo Bolsonaro, mas do Brasil. Valeu!